Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, o Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista, e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado, no meu canal. E lembrando a todos vocês, para quem é novo aqui no canal, que gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui no canal Bora DVD, e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é uma comédia que faz uma paródia de vários filmes de super-heróis. Tem Homem-Aranha, X-Men, Superman, Batman e vários outros personagens. É um filme cheio de piadas, situações absurdas e referências, porque o DVD sorteado de hoje é Super-Herói, o filme. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui, tá bom? Então, bora falar um pouquinho desse filme aqui. O filme Super-Herói, o filme, ele foi lançado em 2008. E ele foi escrito e dirigido por Craig Mazin. Aqui tem vários outros filmes que ele fez. E funciona principalmente como uma paródia dos filmes de super-heróis que estavam fazendo sucesso naquela época. A principal inspiração é Homem-Aranha aqui, mas o filme também brinca com personagens e situações de X-Men, Superman, Batman e outros filmes. A história aqui acompanha Rick Ricker, que é um estudante que ganha superpoderes depois de ser mordido por uma libélula geneticamente modificada. Das 7 espécies de libélula. Mano, vocês não fazem ideia, eu lembro de cada fala desse filme, sério mesmo. Homem-inseto? Curtindo o verdinho? Mano, eu lembro cada fala desse filme. E ele decide usar seus poderes para combater o crime, como dizia o tio Albert, que é interpretado pelo Leslie Nielsen, com grandes poderes, veio... E vocês acharam que ele ia falar grandes responsabilidades, mas ele falou uma porrada de mulheres. Eu sei cada fala, meu Deus do céu. Bom, como eu falei pra vocês que o diretor desse filme aqui é o Craig Mazin, ele também dirigiu vários outros filmes como Super-Herói, como esse daqui, Todo Mundo em Pânico 3 e 4. O Craig Mazin, ele também ficou conhecido posteriormente por trabalhos em televisão. E trazendo aqui no elenco o Drake Bell, que interpreta o Rick Ricker, ou o Libélula. Ah, curiosidade, ele participou de Drake e Josh. Quem aí lembra de Drake e Josh, o Drake Bell? E mais uma coisa que eu vou falar, gente. Esse filme funciona pra mim pela dublagem brasileira. Eu acho que a dublagem dá ainda mais graça para várias cenas. O elenco de vozes brasileiras conta com nomes como o Malouro Rey no protagonista, Mariana Torres como a Jill e Eduardo Borghetti como vilão. A versão brasileira foi realizada pela Delarte com direção de Pádua Moreira. Nossa senhora, tem os atletas, os nerds, os emos, os Frodos, a sociedade Scarface, os predadores sexuais e os que dão soco no Rick, ok? Galera nova. Nossa senhora, eu não faço ideia. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre Super-Herói, o filme, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, dizendo lá em cima: o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Sem contar Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, X-Men, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Hulk, o Quarteto Fantástico, Demolidor, Capitão América, Joseph, Power Rangers e He-Man. Eu acho que tá escrito ali, que eu não consigo errar. Mas vários super-heróis aqui. Tá aqui todos eles.
Participação especial de Simon Rex, de Todo Mundo em Pânico, junto com a... Como é que é o nome dela? Pamela Anderson, que faz aqui a Mulher Invisível. E também o Leslie Nielsen, que eu gostava bastante desse ator. Dos caras que criaram Todo Mundo em Pânico e Corra que a Polícia Vinha Aí. Parceria aqui da Imagem Filmes. Aqui está a lombada. A parte de trás. Um pouco aqui da sinopse do filme, mostrando um pouco do elenco lá em cima. Contém alguns bônus dessa edição e alguns trailers dentro do menu. A duração do filme é um pouco curta. É bom, é uma duração 1h e 25 minutos e a classificação para maiores de 12 anos, porque o tema é paródia dos super-heróis e contém linguagem depreciativa e agressão física. Mas para mim eu daria uma classificação para maiores de 10 anos. E admirindo aqui está a arte do disco, simplesinha essa artezinha. E como ele foi lançado nos Estados Unidos, ele deu crítica negativa, como 16% a crítica e 32% o público. Mas no finalzinho do vídeo vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que vou dar pra ele também. Beleza, então? Esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes de Super-Herói, o filme. This is my 911. I'm sinking down into the fear that I just can't outrun. To save myself.
Obrigado. Foi muita gentileza me ajudar, Trey. Ah, tranquilo, velho. Eu tô aqui esperando o Rick mesmo. Meu Deus! Como foi que fez isso? Ah, é mais fácil do que parece. Não é fácil, não. O que é que está havendo, filho? Me conta. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Super-Herói, o filme, ou conhecido como o filme do Libélula. Agora eu vou contar a sinopse, explicar a história, falar dos personagens, das partes mais engraçadas e também de tudo que acontece durante esse filme. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. E nesse filme eu também quero destacar uma coisa muito importante, a dublagem brasileira, porque algumas piadas ficaram ainda mais engraçadas por causa da maneira como foram adaptadas, tá? Então se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada com spoilers, não assista essa parte, tá? Deve assistir o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa que eu vou falar pra vocês sobre o filme Super-Herói, o filme parte por parte bem detalhada. Então, bora lá começar pela sinopse. A história aqui acompanha Rick Ricker, um adolescente que leva uma vida bastante comum. O Rick, ele é inteligente, mas é também bastante atrapalhado e vive sendo alvo de brincadeiras dos colegas. Tudo muda quando ele sofre um acidente durante uma experiência envolvendo uma libélula geneticamente modificada. Isso diria o professor da aula de ciência. Depois disso, Rick começa a desenvolver poderes extraordinários. Ele ganha força sobre-humana, agilidade e capacidade de escalar as paredes. Nunca esqueça aquela cena quando ele fica dançando break na parede. O Rick, então, ele decide usar seus poderes para combater o crime. E aí ele cria uma identidade de super-herói, o Libélula. O problema é que Rick ainda não sabe exatamente como ser um super-herói. E é aí que começam situações completamente absurdas. Próximo capítulo, a grande paródia. Super-Herói, o filme, faz principalmente uma paródia dos filmes de super-heróis que estavam fazendo sucesso naquela época. O principal alvo do filme é o Homem-Aranha, mas o filme também brinca com outros personagens e filmes do gênero. Tem as referências a Homem-Aranha, X-Men, Batman, Superman, Quarteto Fantástico, mas o filme pega essas situações conhecidas e transforma tudo em piada. Próximo capítulo, Rick Ricker. O Rick, ele quer ser um herói, mas ele não tem a experiência necessária. E ele ainda está aprendendo a controlar os seus poderes. Isso gera várias situações engraçadas, em vez de simplesmente salvar as pessoas. Muitas vezes ele acaba causando ainda mais confusão. Principalmente a cena quando ele salva uma velhinha, mas mesmo assim ela morre. Isso é justamente um dos pontos principais da comédia. Próximo capítulo, Ampulheta. O principal vilão aqui é o Lou Landers, que ele se transforma no criminoso conhecido como Ampulheta. Ampulheta, tá? Não é aquela palavra, tá? Desculpa, tá, gente? Não, sei vários momentos engraçados com ele. Sangue de tosse saudável. E nunca vou esquecer a cena do jantar. Depois eu falo pra vocês, depois de falar isso aqui. Ele possui o poder de absorver a força vital das pessoas. O personagem aqui é uma paródia dos vilões tradicionais dos filmes de super-heróis. E ele tem planos exagerados e um visual bastante típico de super-vilão. Como eu diria uma das melhores falas do filme, que é essa daqui, olha. Que é isso no seu braço? Um velocípede me atropelou. Vejo que está com o pulso enfaixado. Eu me queimei com café quente. E você tem um corte no lábio? Ah, meu cachimbo de crack quebrou. E você tem um arranhão no pescoço? Eu saí com uma garota de programa. Tá roxo aí no seu pescoço. Eu saí com um garoto de programa. ainda tem desculpa pra sair e fala: eu caguei nas calças. Mano, você vê, mano, esse filme é muito idiota, mas é muito engraçado. Próximo capítulo aqui, Jill Johnson. O Rick também se apaixona por Jill Johnson.
Ela é uma das pessoas mais importantes para ele. O relacionamento dos dois também rende várias situações de humor. O Rick ele precisa esconder sua identidade de Jill enquanto tenta descobrir como ser um herói. Contendo também uma das cenas lá que é quando o Rick tava escutando vários barulhos na casa dela, e ainda lá em cima você fala, você é uma... Eu não quero falar isso daqui, é igual a sua mãe. Aí ele fala, quem é ela? É minha mãe. Mano do céu, esse filme é muito idiota, mas é bem engraçado. Próximo capítulo, o treinamento. O Rick, ele precisa aprender a controlar seus poderes. Ele começa a testar suas habilidades, mas, obviamente, as coisas não saem como planejado. Ele tenta usar seus poderes de maneira heróica, mas frequentemente acaba se machucando ou criando situações ridículas. Tem até numa cena do professor Xavier na escola para alunos asiáticos. Como é que é asiáticos assim? Não, esqueci o nome do lugar. Lá temos várias cenas assim do X-Men. Tem até a participação da Brenda de Todo Mundo em Pânico aqui. Sério mesmo. Próximo capítulo. As partes mais engraçadas, principalmente pela dublagem. Aqui está uma das coisas que fazem Super-Herói o filme funcionar muito bem em português. A dublagem brasileira tem algumas adaptações que deixam certas cenas ainda mais engraçadas. E uma das uma dessas aqui, que todo mundo lembra, que é basicamente essa, ó. Lâmina de titânio, corta até diamante. E logo vem a resposta. Eu não estou com nenhum diamante. Essa é exatamente o tipo de piada absurda que funciona muito bem pela interpretação da dublagem. O personagem fala como se estivesse fazendo uma grande ameaça ou demonstrando uma habilidade impressionante, mas a resposta simplesmente destrói toda a seriedade da situação. Bom, outras situações que funcionam muito bem no filme é que o filme tem várias cenas em que a graça está justamente na forma como os personagens falam. Tem aquele estilo de dublagem que deixa as frases ainda mais caricatas. Comprei no camelô. Sério mesmo. Olha, isso é muito importante porque algumas piadas de super-herói no filme não dependem apenas da imagem. O jeito que a frase é falada faz parte da piada. E é justamente por isso que algumas pessoas que assistiram o filme dublado lembram muito mais das falas do que nas próprias cenas. As paródias aqui do Homem-Aranha, bom, o filme brinca bastante com a origem do Homem-Aranha. O Rick também ganha poderes depois de um acidente envolvendo um animal geneticamente modificado. Depois começa a descobrir suas habilidades. Só que tudo é levado para o lado da comédia. E em vez de termos um herói perfeito como Peter Parker, temos um protagonista completamente atrapalhado. Eu não poderia destacar o tio Albert. O filme também faz uma brincadeira com a famosa história do tio Ben do Homem-Aranha. O Rick ele possui uma figura familiar que acaba tendo uma importância muito grande em sua vida. A situação é transformada em uma piada justamente porque o filme pega um dos momentos mais dramáticos do Homem-Aranha e transforma em algo absurdo. Com grandes poderes vem uma porrada de mulheres. O humor vem diretamente pelo ar e uma vez por dia você vai sangrar pela vagina. Peguei o livro errado. E não vou esquecer também o Kevin Hart, aquela cena lá dos pregos quando ele fez isso aqui, ó. Como você fez isso? É mais fácil do que parece. Aí ele dá um tiro de prego na mão dele e fez... Eu ri muito dessa cena. Mano, esse filme é muito idiota, mas é muito bom pela dublagem. Sério mesmo. Bom, próximo capítulo aqui para finalizar o confronto final. No final, Libélula precisa enfrentar o Ampulheta. O vilão está cada vez mais poderoso. O Rick ele precisa finalmente colocar seus poderes em prática. Mesmo sendo atrapalhado, ele consegue enfrentar o vilão. E a batalha mistura explosões, poderes, piadas, lutas exageradas e referências a outros filmes. E, obviamente, nada acontece de maneira realmente séria. O Rick finalmente consegue derrotar o Ampulheta. Ele prova que pode realmente ser um herói. Mas o mais importante é que Rick deixa de tentar simplesmente imitar outros super-heróis.
ele encontra sua própria identidade e termina a história como o Libélula que bate num helicóptero. Termina o filme. O final aqui é basicamente uma brincadeira com a tradicional jornada do herói. O Rick ele começa como um adolescente inseguro e sem poderes. Depois do acidente, ganha habilidades extraordinárias. Ele aprende que ter poderes não significa automaticamente saber ser um herói. Ele precisa aprender a usá-los e assumir responsabilidade. E é exatamente a mesma estrutura de várias histórias de origem de super-heróis. Só que aqui, tudo é exagerado para fazer o público rir. Vou falar umas curiosidades desse filme. Como eu falei pra vocês que o filme foi dirigido por Greg Mazzini, que também escreveu o roteiro. A produção aqui é principalmente uma paródia dos filmes de Homem-Aranha, mas também faz referências a vários outros filmes de super-heróis. O Leslie Nielsen, conhecido por clássicos de comédia como Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu e Corra que a Polícia Vem Aí, ele participa do filme excelente, daquele jeito de comédia. E o filme também utiliza muitos clichês conhecidos de histórias de origem de super-heróis justamente para transformá-los em piada. O personagem Libélula é uma clara paródia do Homem-Aranha, especialmente na origem e na descoberta dos poderes. A versão brasileira ganhou destaque entre fãs justamente pelas adaptações de algumas falas e pelo trabalho dos dubladores. Já na bilheteria, Super-Herói o filme teve um orçamento estimado em aproximadamente 35 milhões de dólares. O filme arrecadou aproximadamente nos Estados Unidos e no Canadá 25,9 milhões de dólares, internacional foi cerca de 35 milhões de dólares, mundial foi aproximadamente 60,9 milhões de dólares. Apesar de ter conseguido recuperar uma boa parte do investimento das bilheterias, ele não foi um fenômeno comercial. Seu desempenho ficou abaixo de grandes produções de super-heróis da época. Agora eu vou falar para vocês um dos pontos positivos desse filme. Muitas situações absurdas, paródia divertida de filmes de super-heróis, o Leslie Nielsen é um ótimo destaque, a dublagem brasileira deixa várias cenas ainda mais engraçadas, muitas referências ao Homem-Aranha e algumas frases ficam marcadas justamente pela adaptação brasileira. Claro que tem gente que depende dos pontos negativos, como algumas piadas não funcionam tão bem, o roteiro é bastante simples, algumas partes ficaram datadas e o humor exagerado pode não agradar todo mundo. Mas gente, sério, na minha opinião, Super-Herói, o filme, é uma daquelas comédias que funcionam principalmente quando você entra na brincadeira. Não é um filme para ser levado a sério. Ele pega os clichês dos filmes de super-heróis e transforma tudo em piada. Mas uma coisa que eu acho muito importante destacar é justamente a dublagem brasileira. Algumas falas ficaram muito mais engraçadas por causa da adaptação e da interpretação dos dubladores. A frase "lâminas de titânio cortam até diamante", seguida de "eu não estou com nenhum diamante", é um ótimo exemplo disso. É uma piada simples, mas a maneira como a cena é construída e dublada deixa tudo muito mais engraçado. Por isso, mesmo com alguns problemas no roteiro e algumas piadas que envelheceram, eu entendo perfeitamente, porque eu entendo porque o filme foi mal criticado, porque eu sei que a atuação em inglês, assim, eu tentei assistir esse filme em inglês e eu não curti muito, porque é um filme pra assistir dublado, sério mesmo. Assista esse filme dublado que vale muito a pena. E a nota que eu vou dar para o filme Super-Herói, o filme, é 8. É uma comédia que funciona principalmente pela quantidade de referências, pelo humor absurdo e para quem assistiu dublado por algumas falas que ficaram muito marcantes na versão brasileira, aquela do Lâminas de Titânio é uma das que merece ser lembrada, sério mesmo, todo mundo lembra da dublagem desse filme. Então é isso, gente, esse foi o vídeo mostrando o DVD de Super-Herói, o filme aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Super-Herói, o filme? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? E quero saber uma coisa. Vocês também acham que a dublagem brasileira deixa esse filme ainda mais engraçado? Qual é a fala mais engraçada do filme para vocês?
E vocês lembram da fala lâmina de titânio corta até diamante? Eu não estou com nenhum diamante. Escreva aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, principalmente qual frase da dublagem vocês acharam mais engraçada. Também não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui no canal Bora DVD, e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.